Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, versículo 17. Vou tirar aqui, senão os irmãos não vão saber que eu estou aqui, amém? Tem que levantar a parte de lá que o fio tem embaixo. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3 e 4. E nós vamos ler alguns outros versículos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Normalmente eu leio apenas um versículo, mas hoje a palavra vai ser complementada em alguns versículos. Então eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 17, 3 e 4. Estavam estes no monte de lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado de Jaquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côncavos e 1 palmo. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós não sois servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês serão meus servos. Versículo 42. Olhando eu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Essa história de hoje, essa palavra que o Senhor trabalhou no meu coração, primeiramente o Senhor fala com quem vai ministrar. Assim como o pastor Wellington disse que o Senhor falou com ele a caminho daqui, há alguns dias o Senhor tem falado comigo através dessa palavra. E a história de Davi e Golias, a maioria dos irmãos conhecem. Davi era o mais moço dos irmãos, eram 8 irmãos, ele era o mais novo, ele era pastor de ovelhas, e havia uma guerra entre Israel e os filisteus. E aquele povo tinha uma rixa antiga, e aquela guerra era contínua. Até que certo dia o pai de Davi pediu para Davi levar alguns alimentos para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi ainda não lutava. Assim como nós lemos no versículo 42, Davi ainda era muito moço. E Davi ainda não lutava no exército. E provavelmente ele nem lutaria, porque eles eram 8 irmãos e apenas 3 irmãos de Davi lutavam naquele exército. E Davi, como era um filho muito obediente, foi levar os alimentos que o pai dele pediu. Só que nesse percurso, quando ele chegou lá e entregou os alimentos, Davi escutou algo que não agradou a Davi. Davi escutou uma pessoa no exército inimigo afrontando, não o exército, mas afrontando o Deus de Israel. Não sei o que Golias dizia, porque o texto, apesar de falar que ele afrontava, ele não diz o que ele dizia. Mas eu imagino que ele ficava jogando setas, fazendo alguma coisa para implicar o povo de Deus, e falava que esse Deus não era de nada. Eu não sei o que ele falava. Mas a palavra diz que ele afrontou o exército do Deus de Israel. E dessa forma ele afrontou também o Deus de Israel. E Davi, quando escutou aquilo, irmãos, ele ficou indignado. Ele não aceitou aquela situação. E essa afronta não durou 1 hora, não durou 2 horas, durou muitos dias. E o exército ficou calado. Porque assim como o texto nos fala, aquele homem era um gigante. Ele era muito grande. E aos olhos daqueles homens, ele era invencível. No versículo 8 e no versículo 9 que nós lemos, a palavra diz assim, que ele disse o seguinte: nós não vamos lutar exército contra exército. Nós vamos fazer o seguinte: eu estou representando o povo filisteu. E vocês escolhem entre vocês uma pessoa que represente o exército do Deus de Israel e lute contra mim. Só que não se achou entre todos aqueles soldados um que tivesse coragem de enfrentar ele.
Mas hoje eu não quero falar nem de Davi e nem de Golias, porque eu sei que vocês conhecem essa história. Mas o que Deus trouxe no meu coração é que hoje, todas as vezes que eu falar sobre Golias, você vai imaginar a palavra pecado. E todas as vezes que eu falar sobre Davi, você vai imaginar a palavra santidade. Porque hoje nós não temos gigante para nos afrontar. Hoje você vai, no máximo, você vai ter algumas pessoas mais altas que você. No meu caso, todas, né? Que você vai encontrar. Mas você não vai encontrar gigantes. Você não vai encontrar um exército que queira te afrontar apenas pela sua religião ou pelo seu credo religioso. Mas hoje eu quero falar de uma outra batalha que todos nós enfrentamos todos os dias. E o tema dessa mensagem hoje é Davi ou Golias? Quem vai vencer na sua vida? Mas na verdade a pergunta é, o pecado ou a santidade? Quem vai vencer na sua vida? No início do texto que eu li, disse assim, que um exército ficou de um lado e o outro exército em outra montanha. E entre os dois havia um vale. O que o Senhor vem falando no meu coração? Se de um lado está Golias, e o Golias representa o quê? O pecado. E do outro lado está Davi, que representa santidade, entre eles há um vale. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus me disse, não tem como haver proximidade entre o pecado e a santidade. Entre o pecado e a santidade tem um vale. Entre o pecado e a santidade há uma separação. Não tem como os dois estar ali lado a lado. Não tem como você estar do lado de um filisteu. Eles estavam um frente ao outro. Mas um de um lado e o outro de outro lado. E quando o Senhor vem falando sobre isso comigo, a primeira coisa que Ele me disse, não tem como estabelecer alianças. Se os irmãos estiverem acompanhando, está tendo uma guerra em Israel. E ali eles às vezes fazem um pacto de paz. Dura meia hora. De repente já vem um míssil, derruba tudo, destrói tudo. Dura um dia, 2 dias. Mas o que nós aprendemos com isso? Não tem como estabelecer aliança com o inimigo. E era isso que Davi entendia. Aquele homem estava afrontando o Deus de Israel. Golias estava afrontando o Deus de Israel. E o pecado também afronta o Deus de Israel. Todas as vezes que você recebe o Senhor como seu Salvador e peca, é como se você estivesse afrontando o Deus que te chamou, o Deus que te resgatou, o Deus que te tirou lá da imundície do pecado e te chamou para a luz. Todas as vezes que nós pecamos, é como se nós quiséssemos fazer uma aliança com o outro lado, com a outra montanha. E não existe possibilidade de aliança. Todas as vezes que você resiste o pecado, porque oferecer, irmão, o mundo vai te oferecer a todo momento. A todo instante o mundo vai te oferecer uma bandeja de pecado. Mas ele oferecer nem é o problema. O problema somos nós aceitar. Às vezes, ele oferece de uma forma sutil. Ele não oferece assim, isso aqui é um pecado? Não. Ele te oferece de uma forma que você, às vezes, nem percebe que é um pecado. Ele te oferece de uma forma que você às vezes pensa que é apenas uma forma de se dar bem, sem muito esforço. Às vezes você recebe apenas como um elogio, que não deveria ser aceito. E a palavra de Deus diz assim que quando Davi escutou aquela afronta, quando Davi escutou aquele pecado, ele ficou revoltado. Irmãos, pensa um exército sendo afrontado há 40 dias e não fazendo nada. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos comportando como aquele exército que ficou calado, que ficou parado, que ficou ali escutando a afronta e não fez nada, que ficou tremendo, um tanto de homem com as pernas trêmulas, porque tinha um gigante na frente. E às vezes, realmente o pecado parece ser um gigante em nossas vidas. Às vezes ele parece ser tão grande e invencível as nossas forças. Mas Davi falou assim, não gente, o que está acontecendo aqui? Imagino todos ali rindo dele. Falando assim, você, tão pequeno, tão moço, tão bonitinho. Mas Davi foi.
Ele se apresentou diante de Saul e falou, eu vou enfrentar esse gigante. E quando Davi fez isso, é assim como nós, que às vezes vemos um pecado que nos afronta tanto tempo. E nós falamos assim, não, agora basta. Eu não vou aceitar mais o meu Deus ser afrontado. Agora chega. Eu não aceito mais esse pecado na minha vida. Eu não aceito mais esse erro na minha vida. Era assim que Davi se comportou. Saul ficou meio sim, mas ele pensou, não tem mais jeito, ninguém quis ir. De todo jeito, ou a gente vai, ou corre, ou fica e morre. E permitiu que Davi fosse, depois de muita tentativa de mudar a cabeça de Davi. Só que ele falou assim, você vai, mas você vai usar a minha armadura. Sabe o que é essa armadura, irmãos, nos nossos dias de hoje? Artifícios religiosos que nós procuramos. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma superstição. Muitas vezes nós nos escondemos até atrás dos nossos ministérios. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não estou sendo reconhecido da forma que eu deveria. Eu não estou recebendo aquilo que eu deveria receber. Eu não estou recebendo o elogio que eu deveria receber. Eu não estou recebendo a honra que eu deveria receber. Eu sou uma pessoa bem posicionada. Às vezes nós escondemos atrás de artifícios religiosos que nós mesmos criamos. Basta você ligar sua televisão em algum canal que esteja passando um programa evangélico nos nossos dias de hoje. E ali tem uma rosa ungida, ali tem um caminho de sal, ali tem várias armaduras de Saul que tentam nos tampar a visão, que tentam nos impedir de andar. Porque quando Davi colocou aquela armadura, eu fiquei imaginando ele todo tampado, coitado. É a mesma coisa de eu querer vestir uma roupa do Denismar. Vai tampar tudo, não vou conseguir nem andar. Davi não aceitou. Davi não aceitou armadura e nem artifícios que pudessem garantir a vitória. Porque Davi sabia que a vitória não estava nas forças dele. E às vezes nós até procuramos ser santos. Às vezes nós até procuramos nos livrar do pecado. Mas às vezes nós achamos que nós não somos capazes. E realmente nós não somos. Mas essa luta nós não estamos sozinhos. Davi, quando disse para Saul que iria lutar, ele diz assim, eu não vou na minha força. Porque ele também era um pecador. Ele era igual eu e você. Não existe na Bíblia nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Até o Senhor Jesus esteve aqui e foi tentado. O Senhor Jesus esteve no deserto e o inimigo tentou derrubar ele. Mas existem homens e mulheres que não são guiados pela sua própria força. Existem homens e mulheres que confiam na força do Senhor para a sua vida. Existem homens e mulheres que, apesar de saber que são fracos, sabem que tem um Deus forte. E nessa batalha, você não vai sozinho. Na batalha entre o pecado e a santidade, você não está sozinho. Davi não foi sozinho. Ele foi com o Senhor. Mas antes, irmãos, de Davi enfrentar essa luta que ele tinha com o gigante, o artifício que ele usou com Saul para explicar que ele podia vencer aquele gigante, é que Davi já tinha matado um urso. Davi já tinha matado um leão. E o que eu aprendo com isso? A nossa santidade, ela não deve ser provada apenas em grandes batalhas. A sua santidade, ela não tem que ser provada só aqui dentro da igreja. A sua santidade não tem que ser provada só quando vem um assédio de algum homem ou de alguma mulher. Não. A sua santidade, ela é provada no dia a dia, sem ninguém ver. Ninguém viu Davi matando um urso. Ninguém viu Davi matando um leão. Mas Davi estava sendo preparado para que quando viesse uma batalha maior, Davi conseguisse vencer. Davi conhecesse o Deus de Israel. Então talvez você pense assim, não, irmã, mas eu não bebo. Eu não fumo. Eu não traio minha esposa. Eu não vou para balada. Eu não vou em nenhuma religião que não é do Senhor. Mas às vezes, o urso e o leão estão vindo e você está, correndo. O que seria esse urso e esse leão?
Talvez é um vídeo que você não deveria ver no WhatsApp. Às vezes é um comentário que você não deveria fazer no seu serviço. Às vezes é uma caneta que você pega emprestada e não devolve. Às vezes é uma fofoca que você faz com uma pessoa e aquilo vira uma bomba e destrói a pessoa. Às vezes, esse urso e esse leão é a forma com que você trata o seu pai e a sua mãe lá no secreto, sem ter plateia, sem ter exército olhando. Às vezes, esse urso e esse leão é a forma que você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Talvez é as palavras que você diz do seu vizinho. Davi só estava preparado para enfrentar um pecado maior, para enfrentar uma luta grande diante do exército, porque no oculto ele matou um urso e ele matou um leão. Davi sabia que ele ia vencer aquele gigante, aquele pecado grande que talvez nós vemos aí afora, porque antes daquele pecado grande, tiveram oferendas pequenas, que ele disse, não quero, não vou, eu sirvo a Deus. Quantas vezes, irmãos, as pessoas acham que, talvez bem intencionadas, não sei, e te fazem um elogio, e esse elogio se torna um pecado dentro de você. Porque aí você já começa a imaginar que você é melhor que fulano, você já começa a imaginar que você é melhor que ciclano, você já começa a achar que você tem o direito de criticar um ou outro. E aí esse pecado que é pequenininho, te impede de saber que você pode vencer um que é bem grandão. Mas eu gostaria que você, junto comigo, lesse aí o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando vós em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhi entre vós um que desça contra mim. Agora eu quero que você preste bastante atenção no versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Essa era a proposta de Golias. A proposta de Golias era a seguinte, se eu, o pecado, vencer você, você vai ser meu escravo. E se a santidade vencer, então nós serviremos vocês. Irmãos, é essa a proposta que o pecado nos faz todos os dias. É essa a proposta que o pecado te faz todos os dias. Ei, você vai ganhar isso. Eu vou te dar um carro sem você precisar trabalhar. Ei, eu vou te dar aquilo. E você nem vai precisar, é um dinheirinho fácil que você vai receber. Mas se você aceitar, você vai ser meu servo. Um servo do pecado. Agora, se você negar, você vai ser um servo de Deus. Você vai estar andando em santidade. E essa santidade vai ter um preço que o Senhor também vai te pagar. Eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 16. Diz assim. Romanos 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que você se imaginasse nesse vale da história de Davi e Golias agora. De um lado está o pecado, e de um lado está a santidade. O salário do pecado, nós todos sabemos que é a morte. E o salário da santificação é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, o Senhor está nos dando um mapa, um direcionamento. E Ele está nos dizendo assim, igreja,
É tempo de caminhar mais em direção à santificação. Porque o Senhor, irmãos, espera de nós muito mais do que louvores. O Senhor espera muito mais do que um culto que a gente vai uma vez na semana. O Senhor quer que você seja servo. Em algumas traduções dessa palavra, diz assim que nós somos escravos de Cristo. Só que a diferença é o seguinte: o escravo de Cristo é chamado de amigo, é chamado de filho. O escravo do diabo, ele o tempo todo tenta destruir. O tempo todo ele tenta ali acabar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Cristo está te chamando para ser um escravo dele. O que isso quer dizer, irmã Fernanda? Que loucura é essa de ser escravo? Jesus me libertou. A palavra escravo, irmãos, é ser totalmente de. Então a gente não pode ser de Cristo só uma vez na semana. Nós não podemos ser de Cristo só quando estamos com a plateia. Nós não podemos ser de Cristo só quando temos na nossa frente um gigante. Ser escravo de Cristo é servir Ele totalmente. Você não pode servir a Cristo só com os seus braços e as suas pernas e os seus olhos estarem servindo ao pecado. Você não pode ser de Cristo só os seus olhos e os seus ouvidos e as suas mãos estão tocando aonde não devem tocar. Não dá para ser só da metade para cima e os seus pés estão pisando aonde não deveriam pisar. Não dá para ser assim. Cristo nos chamou para ser inteiramente dele. E ser santos, santificar-se, é separar-se do pecado. E é essa direção que o Senhor tem para nós. Mas por que, irmã Fernanda, que eu devo procurar essa santificação? Por que eu tenho que procurar ser santo? A palavra de Deus nos diz assim: sede santos porque eu sou santo. Quando Cristo nos chamou para servir Ele, irmãos, não foi só para falar assim, Jesus, eu te amo. Não. Foi para ser parecido com Ele. Foi para ter a semelhança dEle, de caráter. Não só física, porque a semelhança física, Deus fez todos semelhantes a Ele. Mas quando Cristo nos chamou, é para ter um caráter igual ao dEle. É para ter uma personalidade igual a dEle. Não nos podemos esconder mais. E dizer assim, ó Senhor, eu vou te servir só metadinha, viu? Eu vou ficar aqui no meio da batalha, entre o pecado e a santificação. Irmãos, o que acontece com um soldado que fica no meio de uma batalha? Está tendo tiro de cá, tiro de lá e ele fica no meio. O que acontece? Morre. Não dá para ficar no meio. Hoje o Senhor nos convida a nos posicionar. E se posicionar de uma maneira, irmãos, a história de Davi nos mostra isso. Davi não tinha nada a ver com a história. Davi nem soldado era. Mas Davi viu o pecado gritando. E Davi se posicionou. Davi não aceitou. Davi falou assim, epa, aqui não. Então você também não pode ver o pecado gritando do seu lado e não se posicionar. Você não pode ter uma caminhada com 10, 15 irmãos que são muito seus amigos e ver eles pecando e falando, vai em frente, irmão, você é uma bênção. Não. O Senhor nos chamou para nos posicionarmos e lutarmos do lado da santidade. E se você vai lutar do lado da santidade, se tem um soldado ferido, você vai carregar ele, você vai ajudar ele, vai sarar as feridas dele, vai alimentar ele, até ele estar forte o suficiente para ajudar outros que estão caídos também. O Senhor não nos chamou para ser santos para ficar apontando o erro dos outros. O Senhor nos chamou para ser santos, para entrar na frente de batalha e arrebentar o pecado no meio. Porque foi isso que Davi fez. Davi podia ter só jogado essa pedra na cabeça do gigante, derrubado ele, pronto e acabou. Mas não. Ele foi e certificou-se de que aquele pecado não gritaria mais contra o Deus de Israel. Ele foi e cortou o mal pela raiz. Ele cortou a cabeça de Golias naquela hora. Então, se tem algo te fazendo pecar, ou se tem alguém do seu lado que está te fazendo pecar, não mata ele não, irmão. Mas vai no pecado e corta o mal pela raiz. Denuncie. Sabe, se coloque na posição assim, eu não aceito isso na sua vida não, irmão, está errado. Porque se a gente ficar batendo nas costas e falando assim, não, é assim mesmo. Se Davi tivesse chegado nos soldados e falado assim, tadinhos de vocês, nossa, esse gigante é grande mesmo, hein?
Talvez estava até hoje Golias gritando com o povo lá e escaladinho chorando, tremendo de medo. Então hoje o Senhor nos direciona a um caminho, e um caminho de santidade. Eu não sei o que você tem vivido, até porque o urso e o leão se apresentam a você quando ninguém está vendo. Mas se o Senhor falou comigo essa palavra, é porque Ele tinha algo a tratar na minha vida. E se o Senhor me direcionou a dizer aqui na igreja para vocês, é porque tem alguém que Ele gostaria de tratar na sua vida. Eu não sei o que é e nem preciso saber. Porque o Deus de Israel que vai lutar junto com você, 14. Eu quero que você leia junto comigo. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por esse motivo que nós temos que buscar santificação da parte de Deus. Se nós não buscarmos santificação, nós não encontraremos Deus. E às vezes nós pensamos assim, Jesus disse que está voltando, mas tem 2014 anos que Ele fala que vai voltar e até hoje Ele não voltou. Irmãos, Jesus pode não ter voltado nas nuvens, mas não existe ninguém que estava 2000 anos atrás que está aqui hoje. O Senhor pode até não rasgar as nuvens nessa geração e vir buscar a sua igreja, mas Jesus pode voltar para você. E como que está a sua vida? Jesus pode voltar para você, só para você. Nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus diz assim que nós só pertence o hoje. E se você morrer hoje, como está a sua vida com Deus? Talvez diante do exército, você tenha demonstrado muita força e santidade. Mas diante do urso e do leão, você tem fraquejado. Mas nós ainda temos oportunidade de consertar o nosso erro. E caminhar para o exército de Cristo, que é o exército que luta contra o pecado. E nos lembrar todos os dias que essa entrega tem que ser diária. Você não pode se arrepender dos seus pecados só no dia do seu batismo. Porque nós pecamos todos os dias. Nós erramos todos os dias. Às vezes até sem querer nós pecamos. Mas a diferença está no nosso arrependimento e no nosso conserto. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Você não precisa falar para mim. Você não precisa falar para o seu irmão do lado. Talvez ele pode ser o seu amigo mais íntimo. Ou talvez ele pode ser o seu esposo, que é mais íntimo do que um amigo íntimo. Sua mãe, não sei. Mas eu gostaria que hoje você perguntasse ao Senhor. Senhor, de que lado que eu estou? Até hoje. Porque se eu estiver no exército contrário, se eu estiver lutando do lado do pecado, hoje eu mudo de time. E eu vou buscar a santificação. Porque eu quero ver o Senhor. E nós não queremos ver o Senhor só quando nós morremos, não, irmãos. É tempo de nós buscarmos ver o Senhor, assim como o pastor Wellington disse aqui. Nós temos que buscar ver o Senhor todos os dias. É um encontro contínuo no que nós temos que ter. E se nós buscarmos, Ele se apresentará a nós. Nós não podemos querer encontrar o Senhor só no dia da nossa morte, no dia do julgamento final, não. Você pode viver uma vida com Deus todos os dias. Mas não dá para viver uma vida com Deus tendo aliança com o pecado. Não dá para ter uma vida, hoje eu estou em santidade e amanhã eu estou em pecado. Porque o Senhor não tem esse tipo de aliança. Ou nós nos entregamos completamente a Ele, ou nós largamos isso. Entregue todas as áreas da sua vida, irmãos. Não entregue só a sua religiosidade ao Senhor. Não entregue só o seu relacionamento com Deus, não. Entregue as suas finanças a Deus. Entregue a sua vida sentimental a Deus. Entrega a sua vida no seu trabalho para Deus. Entregue todas as áreas. Não dá para entregar só um pedacinho de você. Ou você se entrega totalmente, ou você não se entrega. Cristo não doou só o seu sangue lá na cruz. Não foi. Às vezes nós dizemos assim, Cristo doou o sangue. Ele doou o sangue, os pés, as mãos, o corpo todo. Foi cada gotinha. Não faltou nada, não deu para aproveitar nada daquilo. Porque Ele se entregou totalmente para pagar um preço por nós. E se Ele pagou um preço, o dono é Ele. O dono não sou eu. O dono não é você.
O dono da igreja do Senhor Jesus, que somos nós, não é uma religião. O dono da igreja, o dono de você, que é um templo do Espírito Santo, é totalmente dele. Ele comprou e não foi um preço barato. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e pedisse a ajuda do Espírito Santo agora, para te mostrar em que você tem falhado, em que você tem afrontado o Deus de Israel. Qual é o pecado que tem te distanciado, que tem colocado um vale entre você e o Senhor dos Exércitos? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Deus. Pai, eu te pedi que o Senhor falasse aquilo que o Senhor quisesse através da minha vida, ó Pai. E o que o Senhor falou no meu coração, ó Pai, eu tentei transmitir. Mas hoje, ó Deus, nós escolhemos o Senhor, ó Pai. Hoje, ó Deus, nós declaramos que esta igreja, que é a igreja de Cristo, que é a igreja chamada Maria, que é a igreja chamada Eduardo, que é a igreja chamada Marcela, que é a igreja chamada Marcelo, a igreja chamada Fernanda, nós somos totalmente Deus, Senhor. Não tem, ó Pai, nem um pedacinho nosso que ficou para trás, não. Nós nos entregamos totalmente a Ti, ó Pai. E se por algum motivo nós estávamos do lado do pecado, hoje, em nome de Jesus, nós convertemos o nosso caminho, ó Deus. E nós decidimos, ó Pai, lutar do seu lado, em busca da santidade do Senhor. Nós queremos ter um caráter parecido com o do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos parecer com o Senhor. Nós queremos que quando o mundo olhar para nós, veja o Senhor e não a nós. Que nós possamos nos diminuir e que o Senhor possa crescer em nós, ó Pai. Senhor, se há alguém aqui que até hoje serviu, ó Pai, ao pecado, hoje ele vai assinar a carta de alforria com teu sangue, Senhor. Se tem alguém aqui que ainda estava pecando, estava no caminho errado, hoje ele vai entender que o Senhor já comprou ele, que o Senhor já resgatou ele, que o Senhor já foi lá e pagou o preço. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que essa igreja vai andar, vai caminhar todos os dias em direção à santidade. E que todo o resto vai ficar para trás, Senhor. Que quando vier um urso ou um leão, quando vier, ó Pai, um elogio que não deve ser recebido, quando vier uma cantada, ó Deus, quando vier alguma programação na televisão que não agrada o Senhor, que eles consigam rasgar no meio, assim como Davi rasgou aquele leão, assim como Davi rasgou aquele urso no meio. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos caminhar em santidade, rumo ao Senhor, em direção ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Antes de estar entregando para o pastor Wellington, irmãos, eu estava pesquisando para essa palavra, e a origem da palavra resgatar na Bíblia é quando uma pessoa era escrava e a outra ia lá e pagava um preço por ela, e ela era resgatada daquele estado de escravidão. Então, se você até hoje caminhou com o pecado, hoje Cristo já pagou, mas hoje Cristo mostra o recibo e te diz assim, ó, não, você não é mais do pecado, você é meu, porque o preço eu já paguei. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, tem duas frases que eu não sei nem quem é o autor dessas frases, mas que quando eu li essas duas frases, quando eu vi elas, não me lembro aonde, elas começaram a fazer parte da minha vida. Enquanto a Fernanda ministrava, que Deus trouxe à memória essas duas frases que falam a respeito de pecado e de santidade. E eu carrego essas frases aqui e aqui. E tem uma delas que fala assim: ou o pecado te fará parar de orar, ou a oração te fará parar de pecar. E tem uma outra assim que eu acho muito interessante, que fala assim, a respeito de santidade, que a conversão tira o homem do mundo, mas a santidade tira o mundo de dentro do homem.
acho que resume tudo que o Espírito Santo trouxe aqui.